Quero começar essa provocação com o Paulo Renato, porque você aqui é o nosso anfitrião, você é o cara da casa que está hoje capitaneando vários projetos, vários open box, várias experimentações na cidade. Eu queria, Paulo Renato, que você desse as suas boas-vindas e pudesse dar esse overview para a gente. O que está acontecendo em Gramado com essa visão da tecnologia? Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos, a todas. Que bom estar voltando aqui à Gramado Summit para falar de um tema tão importante, que é a inovação no turismo e numa cidade que representa muito. Uma cidade que já é muito inovadora, que já é líder em destino turístico no Brasil, mas que não pode, em hipótese nenhuma, se acomodar. Hoje a gente vê uma grande mudança no comportamento do turista, a forma como ele escolhe o destino, desde a forma como ele compra a passagem, que ele aproveita as experiências, faz com que Gramado tenha de buscar cada vez mais inovação. Então, desde 2023, vem ajudando a Prefeitura a desenvolver e implementar uma estratégia de inovação que tem três pilares chave, três pilares estratégicos. Fazer de Gramado uma cidade mais inovadora, mais criativa e mais inteligente. Então, como que eu consigo transformar essa estratégia em ações? Então, a gente aprovou um ambiente regulatório favorável na cidade para fomentar o empreendedorismo inovador em torno do turismo, que é a matriz econômica da cidade. E esse ano, a gente então realizou o primeiro programa de teste de soluções inovadoras focada no turismo do Brasil, que é o Sandbox de Destino Turístico Inteligente. Quando a gente elaborou o edital, muitas pessoas tinham dúvidas sobre se o Brasil tinha Turistechs, que são startups focadas no turismo. E para nossa grata surpresa, nós tivemos 38 startups inscritas, 14 delas foram selecionadas e 10 delas estão testando as suas soluções, que envolve desde melhorar a experiência do turista até ajudar a Prefeitura a tomar decisões orientadas por dados. Então, se vocês puderem depois ir até o stand da Prefeitura de Gramado, vocês vão ver que na frente do stand tem uma startup que está trabalhando realidade virtual e realidade aumentada para levar o destino até as pessoas. Ou seja, tu não precisa vir até Gramado para saber o que tem de oportunidades turísticas em Gramado. Isso vai certamente te atrair depois para que tu venha até aqui. Uma outra solução que está sendo testada, ela se chama Link Me Tour. Um dos grandes desafios do trade do turismo em Gramado é qualificar os seus colaboradores. A mão de obra, eu não gosto muito desse termo, mas achar uma mão de obra adequada para o turismo, para tornar o turismo cada vez mais competitivo. E esse problema ele era resolvido de uma forma muito trivial. Buscar os talentos. E Gramado ainda tem um desafio muito grande, que foi o fechamento da Castelli, que era uma formadora de talentos, e não tinha um espaço específico onde quem trabalha para o trade do turismo possa oferecer o seu trabalho e quem tem a empresa do turismo possa buscar. Então, a Link Me Tour é como se fosse um LinkedIn do turismo. Ela conecta com o setor da gastronomia, com o setor da hotelaria, pessoas que têm a formação adequada. E aí vem a maior surpresa do processo todo, é que 3 startups de fora do Brasil se interessaram por Gramado. Então a gente tem hoje 2 startups portuguesas, uma delas é a Digim, que está fechando um contrato agora com a Brasel, e está vindo até Gramado e vai abrir o CNPJ dela aqui em Gramado. Ou seja, é quando a gente consegue criar um ambiente favorável para a inovação acontecer e essa conexão entre o privado e o público, quem ganha com tudo isso é o turista. Então hoje Gramado tem uma condição muito favorável de se antecipar a essas mudanças e colocar de fato no centro da estratégia de desenvolvimento econômico e social da cidade
a inovação e a inovação no turismo. Obrigado, Paulo. Eu fico encantado com o que você fala, porque eu sou um apaixonado. A primeira vez que eu tive na Gramado Summit, em 2018, foi a desculpa que eu precisava para poder visitar Gramado. E foi ótimo. Eu venho acompanhando tudo o que acontece na cidade desde então e o quanto a cidade tem evoluído. Eu quero agora expandir para o Ayub, porque a gente entende que quando a gente olha de maneira singular só a cidade, a gente trata, por exemplo, o mercado de turismo sofre muito. As pessoas falam assim, vou para a Disney. Às vezes elas nem entram no parque, mas elas falam que vão para a Disney. Ninguém fala que vai para Orlando, vai para Kissimmee, vai para outro lugar. Então a gente sofre, quem trabalha com turismo diretamente acaba sofrendo muito com isso, porque tem tanta coisa no entorno. E aí eu quero falar com a Ayub porque a gente está falando de Gramado, mas a gente tem Gramado, Canela, Serra Gaúcha, a gente tem a Igrejinha, tem um monte de coisa que acontece aqui no todo, tem a própria Serra, tem as vinícolas, tem tanta coisa acontecendo aqui que o Estado ele acaba tendo que olhar para a região como um todo, e aí a gente tem vários projetos que pode se aprofundar mais. Mas o ponto que eu queria trazer, que é um ponto que também é um ponto nevrálgico e muito dolorido para quem trabalha com turismo, foi a tal da pandemia, que fez com que a gente sofresse muito. Pegando essa questão pandemia, eu lembro muito bem que eu estive aqui em 2022, primeiro evento do Brasil a definir os protocolos de reabertura foi a Gramado Summit. E eu estava aqui, eu acompanhei todas as negociações. Então, quero entender, Ayub, com você, como vocês conseguem, sendo uma instituição tradicional, que é política, ter tanta flexibilidade e ainda assim estar aqui nesse momento presente no palco da Gramado Summit, junto com a gente da IA Brasil, para fazer. Vocês usam tecnologia? Qual é a LLM que vocês estão usando para poder identificar, ter tanta sensibilidade assim para se conectar com esse ambiente? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite aí, né? Paulo, Marcelo. Eu acho que posso falar com um pouco de propriedade, porque antes de ser, eu já fui secretário de Turismo em 2022, e 2023, 2024 fui secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia adjunto aqui do Estado, e também atuei no BRDE mais recentemente, quando aceitei o convite do governador para retornar para a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. E eu tenho comigo que a tecnologia em si, né, quando a gente fala IA, LLM, etc., ela não é o fim, né, ela é o meio, na verdade. E até me aventuraria a falar um pouco em Turistec aqui e tal, mas o Paulo já é PhD nisso aqui. E o exemplo que tu mesmo destes é sinal de que o segmento de turismo ou turismo corporativo, né, que é o turismo de negócios, dá certo. Aqui a gente tem na Gramado Summit a expectativa da organização do evento é cerca de 23 mil pessoas passarem aqui pelos 3 dias. Tem gente, cerca de 35%, 40%, pelo que o Marcos estava falando, é de fora do estado e tem mais um percentual que é de fora do país. E tem uma questão muito simbólica que veio uma caravana de Ananindeua, no Pará, veio para o evento. E isso, efetivamente, elas vieram por causa do evento. O destino, o motivo da viagem, como tu mesmo fez lá em 2018, acho que falou, veio para Gramado Summit, veio para Gramado, mas para Gramado Summit. Com certeza só não ficou na Gramado Summit, entrou num carro, pegou o avião, entrou no ônibus e foi embora. Não. Tu teve que dormir aqui, né? Então consumiu o ecossistema da rede hoteleira, da rede gastronômica, com certeza comprou uma lembrancinha aqui na Borges de Medeiros. Eventualmente, se tivesse mais tempo, foi no parque da NASA, foi na roda gigante, foi no mundo a vapor. Você é meu stalker, é? Só para saber. Não, tô sugerindo aqui. Os dados te contaram que a média foi isso. Está acertando tudo até agora. Se tivesse mais tempo, inclusive, poderia descer a Três Coroas, aqui na festa de Três Coroas. Visitei lá, na outra viagem, do templo budista. Exato. Eu já fui no Caracol, fica tranquilo, exato. Eu sou de casa. Então, isso significa que a estratégia que foi adotada, principalmente nos últimos anos, agora desde 2019, pelo governador Eduardo Leite, é que a gente tenha consciência de que o turismo na ponta, ele é feito pelo privado. Cabe ao poder público criar o ambiente necessário. Falou do Parque do Caracol. Em 2022, quando eu estava na secretaria, nós concedemos à iniciativa privada o Parque do Caracol
o que a gente sabe que o poder público não tem a mesma agilidade e até competência na concepção da palavra para tocar um negócio que requer toda uma articulação com o setor privado. Pô, vai abrir um parque turístico. O setor público tem dificuldade em negociar com o setor privado, agência de viagem, operadora de turismo, dar desconto para pacote, etc, etc. Então, a gente entendeu bem esse mecanismo, e aí aqui, claro, Gramado, leia-se região das Hortênsias, ou mais, num sistema mais macro, né, a Serra Gaúcha, é hoje, de forma consolidada, o segundo maior destino turístico do país e o terceiro da América Latina. Então isso acaba tornando o Gramado, aqui a nossa região da Serra, das Hortênsias, a verdadeira vitrine para o Rio Grande do Sul. Mas a gente tem região do Pampa, região da fronteira, própria região do litoral, campos de cima da serra, os cânions, enfim, tem uma infinidade. E aí eu acho que o turismo ele é transversal. Aqui é um segmento, aqui, o turismo de eventos, que conecta com o turismo de natureza, com o turismo de compras, com o turismo religioso, como é o caso do templo budista, enfim, turismo esportivo, como é o caso aqui de atividades esportivas, radicais. Eu acho que o nosso papel é orquestrar e articular tudo isso para que aproveite que tu vieste para cá, para o evento, e já consuma efetivamente outros equipamentos, né? outras atividades desse ecossistema. E isso muito, claro, a gente precisa de investimento, né? Nem vou dar uma de burocrata aqui e falar de toda a dificuldade fiscal que o Rio Grande do Sul passou por muito tempo, mas precisa de investimento tanto público quanto privado, né? Porque quem faz na ponta acontecer é o privado. E com uma taxa de juros alta, a gente precisa de programas de investimento para equalizar a taxa de juros para que torne atrativo o privado poder também investir. Uhum. E também, do ponto de vista público, essa questão de infraestrutura e tudo mais. Mas aqui, muito mais a inteligência artificial como meio, a tecnologia como meio, na inteligência mesmo, né? Poder mensurar, quantificar a atividade turística do ponto de vista econômico, enquanto matriz econômica mesmo. E, então, nós temos aí algumas plataformas, a Forward Keys, por exemplo, para malha aérea, para poder estudar e quantificar e poder preparar, inclusive melhorar a preparação do setor privado para receber turistas, tudo mais, enfim. Então, é uma gama de fatores e opções que a gente acaba desenvolvendo. Obrigado mesmo pela tua visão. É importante para a gente olhar para isso e é esse o ponto mesmo, né? A gente sai de uma pandemia, quando a gente começa a respirar, já vem uma tragédia gigante e se a gente não tem parceiros ideais para olhar e para setar, a gente acaba não conseguindo chegar. E aí agora é o caso aqui do Marcelo, como chefe de departamento de parceria de inovação do BRDE, porque o BRDE ele não é só um banco, ele é todo um ecossistema de desenvolvimento estadual. E vocês hoje estão olhando e estão presentes nisso, conseguindo trazer para o ecossistema gaúcho toda essa força, todo esse drive, todo esse improve que a gente precisa para se desenvolver. Qual é a principal dificuldade que vocês olham hoje na hora de identificar e principalmente de entender como e por que vocês vão apoiar algum projeto? Bom, o BRDE o BNDES da região sul, né? Os nossos 3 sócios são os 3 estados, então além do Rio Grande do Sul a gente atua Paraná e Santa Catarina, e isso é legal porque é uma troca, né? Traz boas experiências de um lado para o outro. E o banco é um banco, como tu diz, um banco de fomento, né? É banco, mas é com crédito subsidiado, é com programas de desenvolvimento, e a gente olha várias coisas, né? Ou seja, a nossa missão, em tese, é o IUB criar um problema lá e a gente arrumar dinheiro para o público e para os privados para executar isso. O Paulo está fazendo aqui um sandbox em Gramado e depois a startup vai precisar de uma grana para desenvolver isso, para escalar mundialmente e tal. E o banco atua, aqui nós estamos falando de turismo e inovação, a gente atua nas duas pontas. A gente atua numa parte de turismo mais tradicional e todos esses parques que vocês mencionaram, a maioria deles teve uma grana de financiamento do BRDE. Então, boa parte do setor aqui a gente atuou historicamente e segurou na pandemia, né? Porque quando deu aquilo ali, todo mundo teve que jogar para frente e a gente fez isso juntos. E a gente tem na parte de inovação uma questão que é
apoiar o ecossistema. Então, a gente tem 4 programas de aceleração de startups para preparar o seu negócio, para escalar, para ir ao mercado. A gente é sócio de 4 fundos de investimento, no sentido de, eu tenho uma boa ideia, o negócio faz sentido e eu preciso de capital. Eu posso ter capital FINEP subsidiado e a gente é o principal repassador disso no Brasil, só na região sul, de todas as soluções, com IA, sem IA, com Turistec, com uma questão de health e tal. E o banco ajuda a desenvolver o projeto e colocar, vamos dizer, nós estamos numa Selic aí de 15%, esses programas são na faixa de 6% ao ano, né? Fora isso, a gente apoia muito a FINEP a trazer subvenção para o Estado, então aquele não reembolsável para essa questão mais disruptiva. E a gente, inclusive, estava fazendo um painel com a Vente lá e a discussão é, falta projeto ou falta dinheiro? Dinheiro, do modo geral, a gente tem, né? Tem hoje uma questão no Brasil de um bom volume de dinheiro, principalmente para esses projetos mais iniciais, mas tu precisa realmente ser assim, é inovador, né? Tem uma coisa disruptiva, o que tu está resolvendo? Se tu é muito inovador, muito disruptivo, tu tem nos editais da FINEP, tu já tem um dinheiro não reembolsável. Cresceu um pouco, estamos fazendo alguma coisa, eu tenho uma empresa mais tradicional e eu quero trazer alguma coisa de IA, por exemplo, para o nosso negócio. Essa é a minha pergunta que eu quero fazer para você agora. O quanto que a IA tem impactado na geração de novas oportunidades? Porque no passado eu tenho visto muito gente que não codava há muito tempo e está conseguindo tirar projetos da gaveta. Porque antes se falava assim, não tira esse negócio da gaveta porque eu não tenho dinheiro. Hoje não é mais, o dinheiro não é mais um limitador, e sim a sua capacidade de raciocínio, de execução e prototipação. Tem chegado muita coisa para vocês lá? Tem chegado e tem uma discussão muito grande dessa questão do uso da IA, o que realmente é uma coisa de IA na atividade, o que é no desenvolvimento do protótipo para resolver um problema concreto. Nós estávamos ali numa banca de startups lá e tinha umas coisas bem high-techs com IA e umas questões que estavam resolvendo o problema com uma tecnologia desenvolvida, um software desenvolvido em IA. E o problema estava sendo resolvido num custo baixo. Isso faz sentido, muito sentido, se tu entendeu o problema, resolveu e está atendendo, né? Então, acho que isso é um novo paradigma. O problema da IA é vamos dizer assim, um brand grande e tu tem que entender o que isso está fazendo na tua solução. Porque hoje, quando a gente olha numa banca de startups, a gente parte da ideia que ela já tem alguma coisa de IA básica, né? Assim, não é mais diferencial de mercado dizer que eu tenho IA. Eu tenho que dizer assim, como é que eu estou fazendo, o que a minha IA faz, ela é proprietária, não é, como é que ela minera determinados dados, tal. A gente estava discutindo ali uma plataforma que nasceu como uma plataforma de monitoramento de pescado e hoje virou uma plataforma de monitoramento de biomas, desenvolvido numa IA proprietária, vindo de um parque tecnológico da FURG, lá em Rio Grande, e que tem muito potencial, porque ela faz justamente isso que tu está dizendo. O concorrente dele é o Mapa Biomas, que custa não sei quantos milhões por mês para botar de pé, e ele com satélite e a proprietária, ele não tem a mesma curiosidade, mas ele me entrega 98% mais barato aquilo. Então, é isso que a gente está olhando. Muito bom, muito bom. Paulo, Renato, vocês se inspiram em alguém, em algum lugar, alguma coisa? Como é que vocês fazem hoje? Porque existem várias atividades acontecendo em vários ambientes, né? Então, aqui no Brasil, obviamente que a gente tem o projeto de Smart Cities acontecendo em múltiplos lugares. Fora do Brasil, a gente tem, enfim, lugares que são super inspiracionais, tipo Dubai, enfim, por várias cidades, próprio Shenzhen, Shanghai. Então, para onde que vocês estão olhando para fora para poder sentir o que está acontecendo aqui dentro? Tem um case que me chama a atenção desde 2010, 2011, que é Lisboa e como Portugal vem encarando a importância da inovação no turismo. Vou colocar aí o ano de 2016, na época ainda trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre e tive contato lá com um programa chamado Startup Lisboa, que é uma grande incubadora pública que trabalha para fortalecer setores estratégicos da cidade. E, por óbvio, o turismo é o carro-chefe da economia junto com a indústria. E lá
eles desenvolvem inúmeras chamadas para startups do mundo todo poderem levar os seus negócios para lá. E aqui tem um paralelo que eu acho que é muito importante para os nossos ecossistemas brasileiros compreenderem, né? Enquanto a gente ainda está numa discussão aqui de KNAI, de dificuldade para pagar impostos, para receber recurso financeiro, em Portugal, desde 2012, o empreendedor que quer levar o seu negócio para lá não paga impostos durante 10 anos. Ele tem lá o que eles chamam de Startup Visa, que ele recebe o passaporte como se fosse cidadão europeu para viajar o mundo inteiro, ali a Europa toda, para entender quais são os principais desafios do turismo. Ele recebe o Startup Voucher, que é um recurso financeiro que financia o CEO em até 6 mil euros e 3 programadores em até 3 mil euros por mês para que eles possam estabelecer residência em Lisboa ou em alguma cidade de Portugal. Obviamente, desde que ele tenha passado pelo programa do Startup Lisboa e ele esteja adequado à tese de desenvolvimento da cidade. Então, se a gente fosse aproximar isso, né, o sonho seria, e eu acho que a gente está caminhando nessa direção aqui em Gramado, é que o empreendedor pudesse vir para cá, implementar a sua solução no trade do turismo, ser contratado pelo setor privado, receber do setor público todo o apoio necessário para ele dar certo e que Gramado tenha outras matrizes econômicas, né, que torna a cidade resiliente no caso de uma enchente que inviabilize o aeroporto, por exemplo, e permita... Eu estava aqui. Tu estava aqui. E permita que a cidade não pare, né, do ponto de vista econômico. Então, Lisboa me parece um case assim, a ser estudado. Acho que Portugal em si, né, pelo tamanho de inteligência que eles utilizam, inclusive, para definir qual o perfil do turista que eles querem. Eles têm definido lá. O perfil que eles querem é 60 a mais, de preferência inglês, que queira levar o seu dinheiro para algum país que ofereça qualidade de vida. Então eles definiram essa persona e eles desenharam toda uma estratégia para que essa persona tenha a melhor experiência possível no turismo e decida morar em Portugal. Então isso é a inteligência acontecendo, né, em tempo real, assim. Eu sei qual o perfil do turista que eu quero, quanto ele gasta, o que ele mais gosta de fazer. Me parece que em Gramado a gente está indo nessa direção. Para mim, o que eu acho mais encantador em Gramado não é o lugar, mas sim que ele é o destino que muda o nosso destino. Quero agradecer muito vocês pela participação. Pedir uma salva de palmas para os nossos 3 debatedores aqui. Quero pedir agora para que o meu querido Rafael Ayub, que o Ayub pedir suas palavras finais, Ayub, que você fale um pouco para a gente, principalmente como que nós, seres humanos normais, podemos entrar em contato com o governo do Estado para estar cada vez mais próximo a vocês, em especial nas iniciativas de turismo. Bom, só agradecer mesmo mais uma vez aí a oportunidade. O governo do Estado, através das suas plataformas oficiais, né, de governo e tudo mais, mas em especial no turismo, entendendo também que, e aí o governador Eduardo Leite sempre diz, comunicação não é o que tu diz, é o que o outro entende, né? Todos nós somos turistas, eu sou turista. Antes de ser secretário, eu também gosto de vir a Gramado, ir para fronteira, para o litoral e assim por diante. E é uma coisa que também me incomodava muito, assim. Onde é que a gente olha, na verdade, se eu quero tomar um vinho ou se eu quero, enfim, ir ter uma experiência imersiva lá da olivicultura e etc. Então nós criamos uma plataforma que ela é feita pelo setor privado, que é vivaors.com.br. Então é uma parceria fomentada, né, incentivada pelo Estado, mas que, lembrando, a visão de que o turismo na ponta ele é feito pelo privado, lá o turista pode acessar, ver quais as experiências e tudo mais. Agora, para contato institucional e tal, depois posso deixar meu WhatsApp aí, não tem problema nenhum. Mas
agradeço a oportunidade e sejam sempre muito bem-vindos aí à Serra Gaúcha, ao segundo maior destino turístico do país, terceiro da América Latina, e que, se tiverem oportunidade, conheçam os arredores de Gramado, aqui da região da Serra Gaúcha, conheçam outras regiões e sempre, todos os anos, não só para Gramado Summit, mas uma gama de eventos aí corporativos, sempre muito bem convidados a estarem novamente no nosso estado. Obrigado. Obrigado a você. O Marcelo Canto, conta pra gente, então, suas palavras finais e como que o BRDE pode ajudar o micro, o pequeno, quem está querendo se envolver e ajudar a nossa região, não só Gramado, Rio Grande do Sul, mas toda a região sul a se desenvolver cada vez mais. Não, obrigado pela oportunidade. E o papel do banco é realmente prover assistência técnica para os governos para montar os programas, mas basicamente prover crédito para quem produz e transforma vidas, né? Então, a gente tem, para empreendimentos de maior porte, a gente faz um atendimento mais próprio do banco, e aí temos questões espalhadas, mas os canais digitais, mas Porto Alegre é a sede para isso. Então, esses grandes projetos, maiores projetos, a gente faz assim. E depois a gente irriga Sicredi, Sicobi, Cressol, uma série de outros parceiros com esse tipo de dinheiro para chegar nesses negócios tão importantes, mas são tickets menores que a gente não consegue processar. Então, dá para visitar ali um pouco o site do banco, mas é muito comum, né, a IOBC, a gente desenvolver junto com o acionista. Vamos fazer, por exemplo, alguma coisa para a Serra, ou para tal tipo de turismo. A gente modela junto uma linha de crédito e vai ao mercado assim. E na parte de inovação, especialmente, a gente tem também uma questão muito legal, que são os programas de inovação do banco, onde o banco banca isso, paga isso e não cobra nada das startups, nem das empresas âncoras. E a gente roda 3 programas por ano. Um com a Fevale, um programa com o Tecnopuc e um programa com o Instituto Caldeira. A partir daí e do primeiro contato, a gente tenta ver qual é a necessidade que o cliente tem, e a gente tem um voo do crédito de 100 mil, 200 mil a 2 bilhões de reais. Dentro disso, a gente tenta achar o que precisa, da tecnologia até a questão mais tradicional. Muito bom, muito bom. Quero agradecer também aqui ao Paulo Renato, a Arengue. A Arengue está com a gente aqui. Arengue, obrigado pelas suas palavras, sua visão inovadora, a sua forma de ter tanta potência e, ao mesmo tempo, tanto cuidado de permitir que a gente crie aqui na nossa região, eu me sinto assim, mesmo tanto sotaque carioca, design design cearense, meu coração é bem gaúcho e bem gramadense, mas eu quero dizer para você que a gente não sabe como a gente acerta, mas desde que a gente tenha pessoas ao nosso lado que saibam dizer para a gente, nos permitam experimentar, é o que é bom. Então, agradeço você por tantas iniciativas positivas aqui, permitindo que as pessoas aqui possam se desenvolver e entender que a gente não é só um lugar para que a gente possa, um lugar de passagem, que eu falo isso que a gente pode vir para cá e aproveitar cada vez mais e se desenvolver. Obrigado mais uma vez e bom ter você com a gente aqui. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui hoje, e fica o convite para quem quiser conhecer a experiência de inovação em Gramado. O stand está ali, é o Gramado Futuro Lab, e logo que tenham aí alguma ideia inovadora para melhorar a experiência do turista, vocês vão sempre ter em Gramado uma plataforma para poder testar e principalmente validar e fazer com que essa ideia se transforme num negócio que melhore cada vez mais a experiência de quem vem visitar Gramado. Obrigado. Salve de palmas aos nossos convidados, muito obrigado. Obrigado, senhores.